E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para falar sobre a estrutura do tarô, certo? Primeiro, o que é o tarô e as origens do tarô, nós vamos ver em um outro vídeo, certo? Que foi feito no formato de uma conversa com um amigo nosso, que em breve vai ser disponibilizado para vocês. Mas eu trouxe aqui alguns dos principais tarôs, os mais conhecidos, certo? E eu vou falar, enquanto eu vou mostrar para vocês como é a aparência deles, eu vou falando um pouquinho para vocês sobre a estrutura do tarô, certo? Sobre a questão do histórico, das origens, vai ser um vídeo à parte, que não vai dar tempo de falar nesse, tá bom? Mas eu vou trazer aqui pra vocês verem. Esse aqui é o tarô de Marselha. Esse é o tarô de Thoth, do Crowley. Este aqui é o tarô egípcio. Existem várias versões, certo? Tem uma versão coloridinha e tudo. A que eu tenho é esta. E o Rider-Waite. Rider-Waite foi quando transformaram o tarô, deram uma significação para os arcanos menores, um formato de ações, né? No caso, vocês vão ver, tem como se fosse uma pessoa fazendo alguma ação que já dá uma dica sobre aquela carta, certo? Sobre o significado daquela carta. Então, assim, sobre a estrutura do tarô, o que são os arcanos menores, né? Que eu acabei de falar, os arcanos menores e maiores. Os arcanos menores, como nós podemos ver nessa carta, aqui na carta do louco, aí eu vou separando pra vocês, certo? Eu vou falando e vou colocando aqui pra vocês verem. Aqui vão ficar os arcanos maiores, certo? E aqui embaixo eu vou colocar os arcanos menores. Então, nossa, aqui a torre um arcano maior também. Então, o que é o tarô, né? Ele é a palavra arcano vem de arca, segredo, né? Que é uma chave de um conhecimento. E em cada lâmina você vê certos símbolos que eles trabalham tanto no nosso inconsciente como de uma forma arquetípica, quanto vai depender do tema do tarô. Aquilo ali vai ter um determinado significado. Às vezes, um determinado autor vai levar aquela carta mais para o sentido positivo, mais para o sentido negativo. Mas todas as cartas têm o lado de luz e o lado de sombra. Então, o tarô, normalmente, ele tem 78 cartas, que são 22 arcanos maiores, em que o primeiro é o louco, a carta 0. E as outras cartas, ela tem um número normalmente romano, mas não necessariamente, que vem aqui em cima, que é de 0 a 21. Só que a carta 0, que é a do louco, muitas vezes aparece também como a carta 22. Então, são 22 arcanos maiores. O primeiro é o mago e o último, normalmente, é o 21 ou 22. 21 é o mundo e 22 é o louco. Só que o louco às vezes aparece como 0, certo? Então vocês vão ver, dependendo do autor, o louco é o 0 ou o louco é o 22, porque ele é o princípio e o fim e o reinício de tudo, certo? Então aqui em cima eu vou colocando para vocês irem vislumbrando os arcanos maiores, certo? A torre é 16, a estrela é 17. O sumo sacerdote às vezes aparece como se fosse o papa. Então, os arcanos maiores, eles falam de grandes transformações pelas quais passa a nossa vida. Não só a nossa, mas a da nossa família, a da nossa sociedade, a do nosso país, a do mundo, de tudo ao nosso redor em geral. São grandes transformações pelas quais passam, não apenas nós, mas num âmbito muito maior, que tanto a gente influencia o externo, quanto o externo também nos influencia. E aqui você tem os arcanos menores. Aqui apareceu o valete. Então, o baralho normal a gente conhece como de ás até 10, valete, dama e rei. Né? No tarô, existem 2 valetes.
né? Que normalmente é o pajem e o cavaleiro, certo? No tarô de Crowley, você vai ver que ele aparece como a princesa e o príncipe, certo? A princesa sendo o valete, ou sendo o pajem, que nesse tarô de Marselha ele chama de valete. Então, no tarô de Marselha vai ser valete, cavaleiro, rainha e rei. E no tarô de Crowley vai ser princesa, príncipe, a dama, que é a rainha, e em vez do rei, é o que ele vai chamar de cavaleiro. Então, tem essas diferenças. Mas o que você sabe, você precisa saber que são as figuras da corte. Então, o tarô, normalmente, ele é de Ás a 10 e as cartas da corte. As cartas da corte, que são os dois valetes, que é o pajem e o cavaleiro, a dama e o rei. E com essas diferenças conforme o autor vai colocando, certo? Então, normalmente são 56 arcanos menores e são 22 arcanos maiores. Então, aqui a gente tem valete de copas, ou 3 de espadas, que a gente sabe que é o 3 por conta do número romano aqui, mas o tarô de Marselha, isso aqui pode confundir com o Ás de espadas, porque normalmente vem o Ás de espada vem uma espada, o Ás de paus vem uma estaca, né? Então, isso pode... Eu não... Assim, eu sei que o tarô de Marselha é um dos principais, dos mais importantes, mas eu tenho essa dificuldade de associação por conta disso, né? De identificar as espadas, os paus, porque eles são bem parecidos, né? E só o número ao lado aqui vai diferenciando. Depois, o tarô de Marselha merece um vídeo só pra ele, então depois vocês vão ver. Aqui o intuito é só falar da estrutura do tarô e mostrar as cartas. Então, aqui nós temos a Rainha de Copas, temos aqui o 6 de Copas, e aí você vai vendo o 8 de Paus, 8 de Ouros. E aí o Ouros, ele às vezes aparece como se fossem discos, como se fossem moedas. Paus aparecem como se fossem estacas, bastões. E aí vai ter as variações. Carta do Mago, Arcano Maior, a Roda da Fortuna, Arcano Maior, 10º. E aí vamos falar um pouco da questão dos elementos. Tudo que é copas ou taças ou cálices, normalmente é relacionado ao elemento água. Por ser relacionado ao elemento água, está ligado ao nosso campo emocional. Então, tudo que é copas fala de um nível emocional nosso. E quando a gente tem o naipe de paus, ele já fala da questão do espírito, do espiritual, dos nossos talentos, aquelas coisas que a gente faz porque a gente gosta, porque nos dá prazer. São habilidades, não exatamente aquelas que a gente faz para ganhar dinheiro, mas que a gente faz por satisfação do nosso espírito mesmo, certo? Então, o naipe de fogo, que é paus, é relacionado ao elemento de fogo. Ele é relacionado mais a essa parte ao espírito, ao espiritual, às coisas transcendentais. Já o naipe de moedas ou de ouros, discos, ele é relacionado às coisas materiais, a tudo que é físico, a questão das finanças, a questão do nosso corpo físico, as posses, os ganhos materiais em si, eles são representados pela figura do naipe de ouros. E por fim, temos a questão do naipe de espadas. O naipe de espadas, ele é relacionado ao nosso intelecto, a tudo aquilo que é o nosso corpo mental. Ou seja, de que forma a gente pode trabalhar esse lado
se utilizar do nosso intelecto para poder influenciar em tudo aquilo que a gente quer na nossa vida. Ou seja, de que forma você pode estar, por exemplo, com o seu mental trabalhando contra você. Porque às vezes a gente entra numa vibe de negatividade que aquilo ali puxa a gente para um lado mais sombrio, de descontrole da nossa vida. Então é por isso que muitas vezes o naipe de espadas ele vai estar mais relacionado com as questões de depressões. É um naipe que fala muito da questão tem as cartas mais pesadas, né, no geral. Mas, mesmo assim, a gente tem que lembrar que todas as cartas, elas têm o seu lado de luz e o seu lado de sombra. Ou seja, todas têm os dois lados. O seu lado de desafio ou o seu lado de fluência, certo? Então, assim, existem também algumas divergências quanto à ordem desses arcanos maiores. Então, a gente pode ver em alguns tarôs que a carta da força normalmente aparece como se fosse a carta número 8 e a carta da justiça, equilibrando as duas metades dos arcanos, aparece como a carta 11. Porém, a gente encontra outros tarôs, outras versões, que já vai trazer a carta da força como sendo a 11ª e a carta da justiça como sendo a 8ª. Então, muitas vezes as pessoas relacionam também pela numerologia, né? A questão do dia, no seu dia atual, ou o dia que você, por exemplo, o dia do seu aniversário, relaciona com alguns dos arcanos, ou maiores ou menores não, os arcanos maiores, né? O que eles chamam de tarô kármico. Então, isso aí é outra questão, também daria um vídeo apenas para isso. Hoje a intenção é só mostrar para vocês. No caso, o tarô de Marselha, a força é a 11ª, certo? E a justiça é a carta 8. Então, a gente pode falar um pouco também da questão o que é cada carta, né? Então, assim, os ases, em geral, nos falam de inícios, certo? Aqui a gente tem o As de Copas. Aqui, o arcano do mundo. O eremita ou o ermitão. Então, vai variando conforme aqui a princesa de espadas, carta da lua. Então, conforme vai de autor para autor, você vai perceber que existe uma diferença de nomenclatura, mas com o passar do tempo ele é bem intuitivo, certo? Então, normalmente os ases, eles falam de início. Então, se você vai ter, por exemplo, um as de copas, pode falar de um novo amor, ou de um princípio de algo, de uma descoberta que você faz no campo emocional. Pode ser até algo que você descobriu que você gosta de fazer, uma nova habilidade. Tanto o naipe de copas, por ser algo da parte emocional, quanto o de espadas, o de paus, por se tratar daquelas questões de habilidades artísticas, de talentos natos, né? De coisas que às vezes você acha que você não tem talento para aquilo, mas com o passar do tempo, você vê como é fácil desenvolver aquilo. O Ás de espadas, por exemplo, ele já fala na parte de novas habilidades mentais. Por exemplo, você também nessa parte de você descobrir coisas novas, né? Nessa pandemia mesmo,
Muitas das pessoas estão sendo obrigadas a aprender coisas novas, né? A lidar com a tecnologia. Então, tem coisas que às vezes a gente reluta, né? A gente reluta muito em fazer, mas quando você inicia, você vê como aquilo ali, ele agiliza a nossa vida, como aquilo ali acaba sendo natural. O nosso bloqueio, muitas vezes, é para iniciar. Então, a espada, ele também é relacionado ao elemento ar. Então, ela vem como se fosse trazendo uma certa velocidade às coisas, verdade, as coisas, deixa tudo às claras, né? Então, os ases em geral falam de princípios, certo? Então, o ás de ouro seria, desculpa se é a torre, o ás de ouro seria para você descobrir um novo projeto, um novo hobby, uma nova ideia, certo? Então, você vê aqui, ó, nesse tarô aqui, ele já chama de Lust, a carta da força, né? E aqui na carta do 20, que é a carta do julgamento, ele já chama do o Éon. Então, vai ter essas diferenças. Carta do Sol. Então, os ases em geral são os princípios, certo? Qual foi o ás que faltou eu falar? Não, falei de todos, né? Os dois, normalmente, são questão de parcerias, né? O dois de copas, você encontrando, por exemplo, uma pessoa com quem se relacionar, um relacionamento, ou mesmo uma grande amizade, né? São grandes encontros ou parcerias. Se você é um dois de ouros, então pode ser uma parceria de trabalho, ou duas situações que você tem que escolher. O dois de paus também, ele vai falar nisso, né? A dualidade. Então, você tem sempre que observar essas relações entre aqui, ó, você vê o dois de discos aqui, que ele chama, que é o de ouros, né? Então, ele traz, assim, você tendo que lidar com duas situações. O dois de paus é você ter que fazer duas escolhas, né? O dois de espadas, você já vai ter que... Você tá em uma dúvida, normalmente é um processo mental, né? O ás de paus, ele pode falar também do impulso sexual, porque fala da paixão, né? Enquanto de copas fala de amor, de sentimentos, o de espadas vai falar de pensamentos e o de fogo vai falar das paixões, da disposição para o trabalho, daquilo que lhe inspira e lhe instiga, né? Aqui a gente tem o Cavaleiro de Discos, só que nesse baralho em específico, o Cavaleiro é representado pela figura do rei, certo? Então tem essa diferença no tarô de Tote. Aqui os amantes, ou os enamorados. Então os três eles podem falar de equipes, né? É o momento que você encontra uma terceira pessoa, ou é um momento de uma vitória inicial de algo. Por exemplo, você encontrou no 2 aquele parceiro, aquela pessoa para desenvolver aquele projeto, você saiu daquela dúvida, então você vai começar a desenvolver aquilo. É o primeiro estágio de de um ponto positivo, né? De uma conquista. Mas é só um estágio inicial, certo? Então, os quatros, eles normalmente são cartas que falam mais de estabilidade, certo? Normalmente, os quatro, eles vão vir com uma certa... a conquista estabilizada num momento, ou, no sentido negativo, estagnada, né? Então, a gente vai ter esses vislumbres, né? Esses dois lados, como eu falei antes. Cada carta
com o seu lado positivo e com o seu lado negativo também, podendo ser trazida. Aí vamos falar um pouco também, sim, só terminando essa sequência dos números, é só por cima, porque isso também é para falar o significado de cada carta, de cada número, também daria outro vídeo. Gente, eu vou falar pra vocês, o tarô, ele é o estudo pra uma vida inteira, certo? Uma vez eu tava falando com um rapaz que ele dizia, mas você tirar isso todo dia, eu acho absurdo, eu acho exagero, eu acho não sei o que, cara, qualquer coisa que você queira aprender na sua vida, você tem que ter contato todo dia. Porque se você for pegar uma vez na vida, também aquilo ali vai demorar a se desenvolver em você. Então, se é algo que você estuda, que você quer desenvolver, você tem que vivenciar ele todo dia, certo? Então, os quadros, né, eles podem vir nessa questão da estabilidade, mas pode trazer também um quê de estagnação, certo? O quadro de espadas, por exemplo, ele já vem na questão de precisar de um descanso para a mente, um descanso mental. Né? O quadro de ouro já fala do apego material, né? Quando você quer... já volto para essa questão. O tarô egípcio, esse em especial, ele tem as cartas numeradas até 78. Né? Ele não segue essa estrutura básica, normal como os outros, né? Dividindo os arcanos maiores do 0 ao 21, ou do 1 ao 22, e os arcanos menores separados. Ele é uma sequência contínua, então até o 22 ele vai vir pra cá e os menores vão vir pra cá, continuando a sequência. E aí você vê que algumas das cartas têm correspondência com as letras em hebraico, certo? Com os símbolos dos planetas, certo? Gente, o tarô é realmente um estudo para a vida inteira, certo? Não dá pra, num videozinho de alguns minutos, a gente querer resumir tudo. É só pra vocês terem uma noção, verem, conhecerem as cartas, certo? Mas é isso. Aí, voltando naquela questão, todos os quatro, eles puxam pra uma estagnação. Então, uma coisa que está parada, estagnada, a tendência é se desestabilizar. Então, os 5, eles vão trazer essa desestabilização. É como se fosse uma queda, né? É um desafio. E os 6, eles já vão trazer uma nova vitória, uma nova conquista. É quando você sai daquela instabilidade. Enquanto o 4 é a estabilidade, o 5 é a instabilidade, certo? Então, enquanto a gente vai passeando por esses números, você vai seguindo como se fosse uma sequência de acontecimentos. Então, você vai ver os 6 são vitórias, né? São conhecimentos, são discernimentos. E os 7 já vão ser novas, como se fossem dúvidas. É um momento que você vai repensar. É um momento de colheita, mas é um momento também que você vai repensar tudo aquilo ali que você tá... que você desenvolveu até aquele momento, certo? É um obstáculo que pode vir no seu caminho, porque, por exemplo, você tá num caminho e você de repente vê que imagina, você sabe que é aquilo que você quer pra sua vida. Só que aí, no primeiro momento que tem alguma dificuldade, você desiste. Um ordalho, o que chamam. Então, se aquele não é o seu caminho, então provavelmente aquele desafio vai fazer você voltar e reiniciar a sua caminhada. Então, o 7 ele pode fazer você caminhar para o êxito continuar a jornada até o 10, se você ultrapassar esse obstáculo, ou você pode, de repente, se ver na necessidade de
voltar e reiniciar todo o seu trabalho do início. E aí, se for na parte emocional, é um momento que você pode se deparar com outras pessoas no seu relacionamento e colocar à prova. Se for na parte material, começar outro projeto, que é o de discos, né? Se for na parte de espadas, né? É um momento que alguém pode querer lhe passar a perna, né? Alguém pode estar sendo falso com você e você repensar, né? Aquela amizade, aquele relacionamento. E por aí vai. O 8, normalmente é uma carta de... É como se fosse um desbloqueio, né? No 8 de paus, por exemplo, muita energia contida e que de uma hora para outra aquilo destrava de uma vez, certo? Então é como se dissesse, você passou pelo desafio do 7, então o 8 vai te dar um impulso, né? Se for na área do trabalho, é você trabalhando um pouco mais, você se dedicando mais, você aperfeiçoando o seu projeto. Se for na parte emocional, né? Você tem dois caminhos também, assim como o 7. Você pode abandonar aquilo ali por uma coisa maior, por exemplo, um relacionamento que se põe entre você e o seu profissional. Então, você vai ter que abandonar um dos dois, né? Então, existe também, é uma questão como se fosse uma dualidade, mas na verdade é você identificar os pontos de maior importância na sua vida e caminhar para eles. E talvez você precise abrir mão de alguma coisa em prol de algo maior, certo? Então, assim, a gente tem muita coisa para falar, gente, do tarô. Eu fico aqui olhando as cartas, fico admirada, fica até difícil para mim, às vezes, ficar falando sobre o tarô, porque eu fico maravilhada com as cartas. Eu tenho muitos decks, não vou nem mostrar todos pra vocês. Depois, um dia, eu acho que eu posso tirar só pra mostrar deck aqui, porque quando eu decidi que eu não ia mais comprar nenhum tarô, eu comecei a ganhar. As pessoas, eu tenho um tarô, não uso, vou te dar. O outro tava querendo um grande amigo meu e se desfazendo dos decks dele, eu acabei... Já tinha comprado alguns dele, acabei ganhando outros. Menina, então, assim, é conversa pra vida inteira mesmo. Então, assim, eu vou ficar fazendo... Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre o tarô, o que mais que vocês gostariam de saber, né? De que forma que eu posso contribuir ainda mais. Tudo que vocês quiserem saber, podem ir perguntando aí, que eu depois posso ir fazendo vídeos específicos sobre isso, né? Se você quiser comentar aqui, qual o deck que você mais gosta, que você mais se identifica? Qual é o tarô que mais conversa com você? Porque tem isso também. O tarô, você tem que ter um cuidado. Primeiro de tudo, não fazer o uso do tarô para perguntas banais. Tá entendendo? É uma ferramenta espiritual também, porque, assim, principalmente espiritual. Porque esse conhecimento, ele foi guardado durante muitos séculos, milhares de anos, inclusive. Então, a espiritualidade, ela pode falar conosco através do tarô. Então, e de que forma também você pode perguntar a questão de como é que o tarô ele fala com você, né? Existem várias, digamos assim, escolas, né? Tem a tiragem intuitiva. Uma tiragem é uma abertura de cartas, né? Então, esse aqui é o Rider-Waite, né? Que é quando vocês vão ver que, diferente daqui, ó, 8 de espadas. Em vez de ter as 8 espadas, apesar de que elas estão dispostas, não é aleatoriamente, né? Existe um porquê do posicionamento de cada uma das copas, das espadas, dos paus, né? Existe um posicionamento correto, né? Normalmente conforme a árvore da vida, da cabala, porque o tarô tem relação com, com com a cabala, com a numerologia, com a astrologia. Não é tanto conhecimento aqui, por isso que eu digo que é conhecimento de uma vida inteira. Deixa eu ver aqui. Baixa aqui pra cá. Então,
Então, gente, é muita coisa a ser dita, né? Então, aqui nesse tarô, no Rider-Waite, vocês vão ver que vai começar a ter, por exemplo, 9 de espadas. Em vez de ter apenas 9 espadas, mostra uma pessoa aqui com insônia, né? E aí segue aquela sequência que eu tava dizendo. Os 9, eles são, tipo assim, quase o último passo. Sabe quando você nada, 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 e no próximo passo você chega na praia e às vezes você pensa em desistir? Então os 9 são isso, são como se fossem as provações finais. Se você tem um 9 de copas, ele diz assim, tá quase perfeita a sua vida, quase a felicidade total, você totalmente satisfeita com aquilo, mas sempre fica com aquele sentimentozinho que falta alguma coisa, que é aquela taça que falta pra fazer a 10, né? Aqui, ó, o 7 de copas mostra aquela indecisão que eu falei, né? Você tendo que se questionar sobre, tendo outras oportunidades e tendo que pensar se continua ou se reinicia algo. Então, aqui, ó, o 6 de ouros. Então, ele vai dar uma interpretação para esses arcanos menores, né? O 10 de copas. Então, como o 9 é aquele quase lá, o 10 é a totalidade, certo? Então, você vai ver que, ó, o 2 de espadas não é apenas 2 espadas, é uma pessoa que em conflito. Então, a questão das escolas, né? Você pode interpretar o tarô apenas com as imagens também. Então, é a escola que chamam de escola intuitiva, certo? Então, pra mim, nos meus estudos, as imagens realmente falaram muito comigo. Eu já usei até para trabalho, gente. No início, assim, no desespero, eu trabalhava num local em que o sistema vivia caindo e os poderosos lá da empresa sempre requisitando a gente. Então, eu disse, rapaz, se eu não tenho sistema, peraí que o tarô vai me ajudar. Então, uma carta que a interpretação geral dela não tinha nada a ver com o que eu tava perguntando, mas a imagem tinha exatamente uma seta apontando para onde eu precisava saber que era um local que eu não deveria perder tempo em procurar. Ou seja, eu eliminei um andar inteiro e fui pesquisar onde estava lá o processo que eles queriam, no andar de baixo. Então, me poupou muito tempo. Tipo, num setor onde tinha mais de 1000 processos, eu consegui achar em 20 minutos, né? Com a ajuda do tarô. Então, assim, apesar de eu estar dizendo, não usar para coisas banais, mas assim, lá onde eu trabalhava era num órgão público, aquilo ali não é pra mim, né? Não é porque eu vou dizer que eu sou eficiente, não. É porque tem pessoas que dependiam daquele processo, é por coisa maior. Então, quando você joga a sua intenção pra para uma coisa maior e não apenas em benefício próprio, o tarô se comunica com você, certo? Então, a gente tem que fazer o uso responsável do tarô. A gente tem que se utilizar não apenas para ter vantagem frente às outras pessoas, ter o conhecimento das coisas que elas querem esconder, porque eu digo assim, se você quiser, você lê até a alma da pessoa. Você lê a vida passada, a vida futura, mas futura entre aspas, né? Porque você sabe que a partir do momento que você tem acesso à tendência futura, e é sempre bom colocar essa parte da tendência, você já pode agir sobre aquele caminho. É como você pegar um carro, um táxi, e você chegar e dizer assim, o destino aí tá indo pra onde? O destino tá indo pra direção tal, tá indo pro sul, e você quer ir pro norte, então você não vai continuar naquele caminho, né? Então, o tarô, ele dá uma orientação pra você, ele diz pra onde é que você está caminhando. Cada cartinha, ela fala de um ciclo da nossa vida. Um ciclo que você ou passou, ou está passando, ou vai passar, certo? Então, ele vem para trazer lucidez à nossa situação, certo? Então, você pode utilizar a escola simbológica, né? Trabalhando cada símbolo, e aí você pode estudar Jung, você pode estudar... Dentro do ocultismo tem muitos ramos, muitos autores, né? Ou você pode usar a intuitiva,
ou mesmo a espiritual, porque tem gente que, eu já falei com ciganas que elas disseram, eu era criança, eu sonhei com a cigana me dando a interpretação das cartas, então pronto. Tem gente que vai botar tarô e ouve vozes, tem clareaudiência, tem clarividência. Então, o tarô, ele se manifesta para cada um de várias formas. Então, assim, gente, a gente pode trabalhar o tarô, você pode criar sua própria interpretação, sua própria abertura de cartas, ou você pode pegar algumas que já estão prontas, que eu oriento que você comece estudando e seguindo um método ou de abertura de alguém tenha que já tenha um método, né? Então é bom sempre ter um método de estudo de qualquer coisa na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês comentem aí quais são os decks que vocês têm, os decks que vocês mais gostam, se vocês já estudam, há quanto tempo vocês estudam, isso. E a gente tinha um grupo de WhatsApp, mas com essa questão da privacidade do WhatsApp, eu tô pensando seriamente em, de repente, migrar pro Telegram. Então, não tô adicionando mais ninguém no WhatsApp, porque pode ser que o grupo seja extinto. Mas se você quiser, tiver interesse em conversar um pouco mais, saber um pouco mais sobre o tarô, quiser que eu mostre algum deck, pergunte aí pra mim que eu dou um jeito. Se eu tiver esse deck, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu consigo aqui. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês alguns dos decks que eu tenho. Só um instante, deixa eu virar aqui. Vamos lá. Aqui são alguns dos decks, certo? Porque tem outros que ficam naquele saquinho, naqueles saquinhos ali, aí não tem como eu mostrar exatamente, certo? E aí depois eu posso fazer também um vídeo explicando a diferença dos oráculos, que aqui a gente tem oráculo da deusa, temos baralho cigano, oráculo de Ísis, oráculo, aqui eles chamam tarô dos deuses hindus, mas não é tarô, na verdade não é exatamente tarô, porque ele não tem as 78 cartas, não tem correspondência exata com os arcanos maiores, né? Mas aí ele chama aqui, ó, tarô da fita energética, mas também não é tarô, porque tem muito mais do que 78 cartas e não tem relação com a estrutura básica do tarô. E aqui alguns dos outros que eu ganhei. O Art Oracle é incrível, gente. Nossa, é vida demais pra poder falar de tarô, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, sugestões, deixem aí nos comentários. Se gostou, compartilhe com os amigos. Se não gostou, compartilhe com os inimigos. E deixe seu curtir. Se inscreva, ative o sininho. E beijo no coração, paz profunda a todos. Vejo vocês na próxima. Beijo no coração, hoje e sempre.